Nós estamos iniciando a aula número 5 da disciplina de Planejamento de Sistemas Elétricos do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Meu nome é André Marcato, meu e-mail está aqui embaixo. Vai ser um prazer poder responder os e-mails, sanando eventuais dúvidas que vocês tiverem ao longo dessa apresentação. Essa aula ela trata do problema de programação dinâmica dual determinística. Então a gente assume conhecidas as vazões, todas as usinas hidrelétricas durante o período de planejamento. E a partir daí, a partir da execução do algoritmo, a gente determina a estratégia de operação ótima, né? Ou seja, qual deve ser a geração térmica em cada período, eventuais déficits, os turbinamentos, vertimentos nas usinas hidrelétricas. Essa aula é de especial importância para o entendimento da metodologia que vai vir em aulas posteriores, né, que é utilizada no setor elétrico brasileiro, que é a da programação dinâmica dual estocástica. Essa aula, né, a número 5, ela sucede, né, a apresentação de duas metodologias também importantes, que é a implementação, a resolução, né, do problema de planejamento hidrotérmico determinístico, utilizando a técnica de PL único, né, na qual a gente implementa um único problema de programação linear, e a técnica de programação dinâmica determinística. Nela, a gente necessitou discretizar o espaço de estados. Então, a gente corre o risco, né, de ter uma explosão combinatorial, né, no número de problemas de programação linear a ser resolvido. Então, na técnica apresentada nessa aula de hoje, na aula número 5, a gente consegue superar esse problema, né? A gente vai encontrar a solução através de um processo iterativo. O programa, né, que a gente desenvolveu, ele encontra-se no link aqui embaixo, é só quem quiser fazer o download. Então essa aula vai ser dividida em dois momentos, né, aula 5A e 5B. Na aula 5A a gente vai apresentar o referencial teórico e na aula 5B a gente vai mostrar a implementação do programa em Python. Então vamos lá. Esse é o slide inicial da aula 5, em que a gente aborda o tema da programação dinâmica dual determinística. Se alguém quiser receber o PDF dessa apresentação, é só me escrever que vai ser um prazer enviá-lo para você. Então a apresentação vai ser dividida em 5 partes. Sempre eu gosto de fazer um preâmbulo, né, recordando o que é o problema de despacho hidrotérmico determinístico. Depois a gente mostra o caso exemplo que a gente vem utilizando ao longo do curso, que trata de um problema de instância mínima, né? Um problema de instância mínima porque ele tem apenas uma usina hidrelétrica. Nós estamos preocupados aqui em apenas extrair os conceitos inerentes à metodologia. E nós resgatamos também, novamente, né, quais são as entradas e saídas necessárias para resolvermos o problema. Na terceira parte, então, a gente vai mostrar com detalhe o funcionamento da metodologia de PDDD, que é a Programação Dinâmica Dual Determinística, aplicada ao problema de instância mínima. E depois nós vamos generalizar, né? Vamos tentar descobrir quais seriam as dimensões de um problema, né? Tanto o problema de instância mínima quanto um problema de grande porte, como o sistema brasileiro. E, finalmente, nós vamos apresentar alguns resultados obtidos pelo nosso programa, né, desenvolvido em Python, implementando a PDDD. E na aula 5B, a gente realmente vai adentrar pelo programa e comentar todas as nuances do programa desenvolvido. Então, o problema de despacho hidrotérmico determinístico, a gente presume, né, que as afluências às usinas hidrelétricas são conhecidas. Então, seja um problema de 3 meses, como o que a gente vai mostrar no nosso exemplo de instância mínima, como um problema de 5 anos ou 12 meses, a gente vai considerar que nós temos uma bola de cristal e a gente sabe exatamente qual que é a afluência em cada uma das usinas hidrelétricas. Então, esse pressuposto, né, que caracteriza o problema como sendo determinístico. Se a gente partir do pressuposto que a gente não conhece as afluências, aí ao invés de determinístico, a gente vai ter um problema estocástico e a gente vai abordar justamente as metodologias utilizadas para os problemas estocásticos nas próximas aulas. Nas duas aulas passadas, né, então aqui na aula 3, a gente abordou o PPL único, né, o problema de programação linear único, onde a gente resolveu o problema de despacho hidrotérmico determinístico, mas através de um único
problema de programação linear, né? A gente observou, né, algumas características, né? Um número elevado de restrições, número elevado de variáveis de decisão, os parâmetros dentro de um mesmo PPL, né? E uma vantagem, né, é que a gente realmente consegue encontrar uma solução que é dada por um ótimo global. Na aula 4, a gente mostrou a programação dinâmica determinística. Então, ao invés de utilizar um único problema de programação linear, a gente modelou diversos problemas de programação linear e, através de um processo de recursão backward, né, ou de trás para frente, a gente conseguiu depreender, né, qual seria a melhor estratégia de operação do sistema para todos os estágios, né? Para isso, a gente teve que utilizar a chamada equação recursiva de Bellman. No entanto, a gente mostrou que, caso a gente tenha um problema com muitas usinas hidrelétricas, muitos estágios, a gente vai recair no mal da dimensionalidade. Vão ser tantos PPLs de um único estágio a ser resolvido que a gente não vai conseguir resolvê-los em um tempo computacional factível. Outro problema da PDD é que não existe a garantia de um ótimo global, porque a gente tem que discretizar o espaço de estados e os volumes, né, das usinas, eles obrigatoriamente têm que percorrer essas discretizações. Se o ótimo não estiver contemplado nessas discretizações, a gente não consegue chegar no ótimo global. Então, para você aumentar a proximidade da solução da PDD em relação ao PL único, por exemplo, a solução é aumentar muito o número de discretizações. E com isso você vai sofrer, né, com um esforço computacional que também vai aumentar muito. Nessa apresentação, né, que é a aula 5, a gente vai estar mostrando a PDDD. E aí a gente não vai recair nesse problema da discretização do espaço de estados. Então a gente vai conseguir eliminar esse problema aqui, que é o mal da dimensionalidade. Então, na programação dinâmica dual determinística, a gente vai apresentar um método iterativo, em que, ao longo do processo, né, são diversas forwards e backwards, ao longo do processo, a gente vai conseguir construir funções de custo futuro que vão sendo refinadas ao longo desse processo iterativo. E a grande vantagem é que a gente vai estar sempre resolvendo problemas de pequeno porte. São problemas que apresentam, né, o horizonte de apenas um estágio. Então, são diversos problemas resolvidos de forma iterativa, mas quando a gente chega na solução, a gente tem a garantia de um ótimo global. Aqui, a gente ainda continua, né, representando a produtibilidade constante, embora a gente saiba, né, que ao longo do período de planejamento, a produtibilidade da usina hidrelétrica ela varia. Produtibilidade, né, é aquela grandeza que transforma, né, a quantidade de água que passa pelas turbinas em megawatt médio. A gente está considerando, no nosso caso exemplo, por exemplo, a produtibilidade o tempo todo igual a 0,95. E a gente sabe que ela pode variar de acordo com o volume de água armazenado no reservatório. Se o reservatório ele tem muita água armazenada, está muito cheio, a altura de queda vai ser maior. Naturalmente, a produtibilidade também é maior. Da mesma forma, se você tem uma defluência alta, ou seja, a usina está turbinando e vertendo uma quantidade de água muito grande, a tendência é que o rio, né, a jusante da usina, tenha a sua cota elevada. E isso impacta também na altura de queda, que se a cota aumenta, a cota do rio, a jusante aumenta, a altura de queda diminui. Mas nessa apresentação, né, dessa aula número 5, a gente vai estar considerando a produtibilidade constante. Adiante, a gente vai apresentar técnicas para superar essa dificuldade. Então esse é o problema que a gente tem estudado ao longo do curso, né, o que serve de exemplo para todas as metodologias que a gente está apresentando. A gente tem uma usina hidrelétrica com volume útil de 80 hectômetros cúbicos. Esse é o volume de água que pode ser utilizado, né, em cada mês, né, havendo disponibilidade, porque o reservatório ele tem um volume mínimo de 20 hectômetros cúbicos e volume máximo de 100 hectômetros cúbicos. Ao longo do mês, a água que passa pelas turbinas, ela gera uma energia. Então, para você converter, né, a quantidade de água que passa pelas turbinas em energia, que é dada por megawatt médio, a gente usa a produtibilidade, que para o caso dessa usina é 0,95. Essa produtibilidade que a gente vai considerar constante ao longo de todo o período de planejamento.
O volume turbinado máximo ao longo do mês é de 60 hectômetros cúbicos, né? Isso a gente chama também de engolimento máximo. A gente está considerando dois cenários, né? Então a gente pode ter um cenário otimista ou um cenário pessimista. Como a gente vai resolver agora um problema determinístico, a gente vai escolher um deles. Nesse caso, a gente vai escolher o cenário otimista, né? Então, no primeiro mês vai ter uma afluência de 23 hectômetros cúbicos, no segundo mês 19, no terceiro 15. Esse sistema, composto por essa usina hidrelétrica e mais duas térmicas, tem que atender uma carga, ou seja, tem que fornecer uma energia mensal de 50 megawatts médios. Caso a gente não consiga atender essa carga, há um custo de déficit que é de 500 unidades monetárias por megawatt médio. Aqui estão as duas térmicas. O custo de operação da térmica 1 é o mais barato, né? 10 unidades monetárias por megawatt médio. O custo de operação da térmica 2, 25 unidades monetárias por megawatt médio. A capacidade da térmica 1 é de 15 megawatts, da térmica 2 de 10 megawatts. Se a térmica 1 fica ligada todo o mês, né, durante todo o estágio, em todas as horas do estágio, minuto a minuto, ela vai produzir uma energia de 15 megawatts médios. Se a térmica 2 ficar ligada o tempo todo, a energia produzida por ela vai ser de 10 megawatts médios. Aqui a gente consegue ver um resumo, né, do sistema. A gente tem as hidrelétricas e as térmicas conectadas por um sistema de transmissão à barra de carga, né, que é de 50 megawatts médios. Né? Poderia ser uma cidade ou um grande parque industrial. Os dados de entrada, então, resumindo, né, os dados que a gente já elencou. Para a usina hidrelétrica, o volume mínimo, máximo, engolimento, produtibilidade. E a gente precisa também saber o volume inicial no estágio 1. Se o problema é determinístico, a gente também assume conhecidas as afluências em cada período ou estágio. As usinas térmicas, a gente precisa da geração térmica máxima e do custo de geração. Aqui a geração térmica máxima e o custo de geração. Às vezes, algumas térmicas se declaram inflexíveis, ou seja, elas vão ter pelo menos uma geração térmica mínima despachada o tempo todo. Não é o caso do nosso exemplo, né? Mas a gente poderia ter essa informação também. Os dados do sistema é a carga a ser atendida em cada mês, o custo, né, de déficit, o número de estágios ou períodos de planejamento. A partir da resolução do problema, e agora nós vamos usar a técnica de programação dinâmica dual determinística, a gente vai poder ter o volume final ótimo, né, para cada usina hidrelétrica, o volume turbinado, o volume vertido e em cada estágio do planejamento. A gente vai saber também o custo marginal da água, que é um indicador, né, uma sensibilidade que vai nos mostrar o que aconteceria com a minha função objetivo, com a FOB, caso em um determinado mês a gente tivesse um pouquinho mais de água em um determinado reservatório. Então, esse multiplicador de Lagrange, que está associado à restrição de balanço hídrico, ele te dá essa sensibilidade. A geração térmica também, de cada usina, né, em cada estágio do planejamento, os eventuais déficits de energia em cada estágio do planejamento, o custo marginal de operação, ele também é um índice, né, de sensibilidade, um multiplicador de Lagrange, só que associado à equação de atendimento à demanda. O que esse multiplicador de Lagrange, né, que o custo marginal de operação nos traz de informação? Se a carga em um determinado estágio ela aumentar 1 megawatt, qual que é o impacto disso na função objetivo? Esse custo marginal de operação é que é utilizado como a base para a formação de preço em mercados de energia. Né? No caso brasileiro, a gente tem o PLD, que é o preço de liquidação de diferenças, cuja base de formação é justamente o CMO. E a gente vai poder também, após a resolução do problema, saber qual foi o custo total de operação para cada estágio, né, durante todo o período de planejamento. Quanto que a gente gastou, né, com as térmicas, eventuais déficits em cada estágio do nosso período de planejamento. E a partir daí a gente vai conseguir construir diversos gráficos, né, para mostrar qual é a estratégia de operação ótima para um dado sistema, conhecidas, né, as afluências a cada uma das usinas hidrelétricas durante o período de planejamento. A gente vai mostrar alguns gráficos desses no final dessa apresentação. Excelente! Essa tabela ela vai nos auxiliar
a resolver o problema de despacho hidrotérmico estágio a estágio. No nosso problema, né, simplificado e didático, a gente tem apenas 3 estágios. E a gente conhece, né, no início do estágio 1, o volume inicial da nossa única usina hidrelétrica. Vamos considerar aqui nesse exemplo 65 hectômetros cúbicos, ou seja, a nossa hidrelétrica ela possui esse armazenamento de 65 hectômetros cúbicos no início do estágio 1. Uma outra informação que a gente conhece são as afluências a cada estágio na minha usina hidrelétrica. No primeiro estágio, a gente está considerando que chegarão 23 hectômetros cúbicos ao longo do mês. No segundo estágio, 19 hectômetros cúbicos. E no terceiro, 15 hectômetros cúbicos. Com essas informações, a gente já consegue resolver o problema no estágio 1. Só que a gente, né, vai tomar essa decisão, vai realizar o despacho hidrotérmico como esse nosso personagem aqui, né? A gente vai conseguir resolver o problema do estágio 1, só que o impacto da nossa decisão no futuro é desconhecido. A gente está com os olhos vendados e não vai conseguir enxergar o que vai ocorrer no estágio 2 e no estágio 3. Na realidade, a gente vai resolver um problema desse tipo aqui, né? A minha função objetiva, a minha FOB, ela vai ser minimizar um custo imediato, que é quanto que eu vou gastar com as minhas térmicas e o déficit, e o impacto dessa decisão no futuro. O custo imediato é quanto que eu vou estar gastando aqui no primeiro estágio. E o custo futuro é uma estimativa de quanto eu vou gastar nos estágios 2, no segundo e no terceiro estágio, em função do que eu fizer no estágio 1. A gente não conhece, né, no início aqui, esse meu alfa é igual a zero. O meu conhecimento do futuro, ele é nulo. Quando nós vamos tomar essa decisão, o que a gente vai fazer, então, né, na hora que eu vou otimizar esse problema? Eu tenho 65 hectômetros cúbicos, chegam mais 23, totalizando 88 hectômetros cúbicos, e eu tenho que atender uma carga, né, um mercado de 50 megawatts médios. Obviamente, a gente, não sabendo que as consequências futuras dessa decisão, a gente vai atender esse mercado única e exclusivamente com a usina hidrelétrica. Eu vou turbinar 52,63 hectômetros cúbicos. Com isso, o volume final do estágio 1 vai ser 35 e 37. Não preciso gerar térmica, déficit vai ser zero. A minha estimativa em relação ao futuro vai ser zero. E meu custo imediato também vai ser zero. Ou seja, o custo total, o valor da minha FOB, vai ser igual a zero. Na realidade, esse custo total aqui, ele representa a FOB. Vai ser igual a zero. Agora, eu já tenho condições, né, de preencher aqui, né? Eu já sei qual o volume inicial no estágio 2. Vai ser 35 e 37. E aí, conhecendo também a vazão, a fluência, né, na minha usina hidrelétrica no estágio 2, a gente tem como operar o sistema no estágio 2, né? Então, tá aqui essas informações. O que a gente vai fazer agora, né? A gente também não conhece o futuro, né? Nesse momento, né? A minha FOB vai ser o quê? Minha função objetivo é minimizar o custo imediato mais o alfa. Aqui, o custo imediato é quanto que eu gasto com as térmicas e o déficit no segundo estágio. E o alfa, ele representa o custo futuro, né? O que eu estimo que vai acontecer no estágio 3. Por enquanto, esse alfa é igual a zero. A gente vai se preocupar somente com o custo imediato. O que nós vamos fazer então, né, para poder operar o sistema da melhor forma possível com o conhecimento que a gente tem nesse momento da situação? Eu vou utilizar o máximo de água que eu puder e o restante eu vou atender com térmica. A decisão vai ser essa aqui, né? Eu vou turbinar 34,37. Como que eu cheguei nesse valor, né? Vai ser os 15. O volume inicial era 35 e 37. Para eu chegar no volume mínimo, eu tenho 15 e 37. Mais 19 que chegam ao longo do mês. Então, a disponibilidade de água é justamente essa aqui, 34 e 37. Eu turbino tudo, chego no final do mês com 20 hectômetros cúbicos. Mesmo assim, eu não vou conseguir atender o meu mercado com a hidrelétrica. Eu vou precisar de 17,35 megawatts de termoelétrica. Vou ligar a térmica 1, que é mais barata, com 15 megawatts médios, né? E a térmica 2 com 2,35 megawatts médios. Logo, no estágio 2, eu já vou ter um custo imediato
Esses 208,75, eles correspondem ao custo de operação das minhas duas térmicas. O custo total, que é o valor da minha FOB, né, ele vai ser exatamente igual ao custo imediato, esses 208,75. E agora, com o volume final, eu já conheço o volume inicial do estágio 3, que vai ser de 20 hectômetros cúbicos, conheço a fluência no estágio 3, tenho como operar o sistema e tomar uma decisão ótima em relação ao estágio 3. Está aqui, né? O volume inicial de 20 hectômetros cúbicos. Qual o problema de otimização eu vou estar resolvendo aqui? Minimizar o custo imediato mais o custo futuro. No caso específico do estágio 3, o custo futuro sempre vai ser zero, né? Porque a gente parte do pressuposto de fim de mundo, né? A gente acredita que após o estágio 3 o mundo acabou. A função de custo futuro, ela é conhecida somente no estágio 3, que ela vai ser sempre igual a zero. O custo imediato aqui, ele refere-se a quê? A quanto que eu vou gastar com térmica e déficit no estágio 3. Qual que vai ser a decisão ótima aqui, né? Eu não tenho água no meu reservatório, só que eu sei que vão chegar 15 hectômetros cúbicos. Obviamente eu vou turbinar esses 15 hectômetros cúbicos e o resto, né, o que faltar, eu vou atender com a minha térmica. Olha qual é a decisão ótima, né? Turbinei os 15 hectômetros cúbicos, gerei térmica, né, os 25 hectômetros cúbicos, mesmo assim não consegui contemplar os 50 megawatts médios da minha carga, a gente teve que ter um déficit de 10,75. Lembrando que esse déficit, né, ele é ponderado por 500 unidades monetárias, né? O custo, né, do déficit é muito caro. Com isso, o meu custo imediato aqui ele foi muito alto, né? 5.775. E aí, quando a gente chega no final e olha para trás, a gente percebe que as nossas decisões, né, não foram as mais corretas possíveis, né? No estágio 1, olha o que aconteceu, né? A minha FOB foi calculada como sendo zero, né? A FOB, lembrando mais uma vez, né, ela é a minimização do custo imediato mais o custo futuro. Então, a minha crença, né, em relação a quanto que eu gastaria durante todo o período de planejamento é que esse valor seria zero. Ou seja, eu estava muito otimista no início do processo de decisão, né? Na medida em que a gente foi percorrendo os estágios, a gente foi computando quanto que a gente realmente gastou, né? No estágio 1, a gente gastou zero. No estágio 2, a gente gastou 208,75. E no estágio 3, a gente gastou 5.775. A gente percebe, então, que a nossa crença em relação a quanto a gente gastaria, né? Que isso a gente calculou aqui no estágio 1, a gente chama isso aqui de ZINF, ela está bem diferente do quanto que a gente realmente gastou ao operar o sistema, né? A gente soma, então, esses custos imediatos e isso a gente chama de ZSUP. A diferença entre o ZINF e o ZSUP é muito grande. Isso significa que eu ainda não estou operando o sistema corretamente. Essa sequência, né, de decisões do estágio 1 ao estágio 3, a gente chama de forward. E como ainda estou, né, iniciando o processo iterativo, essa é a forward da primeira iteração, ok? Vamos ver agora como é que a gente vai avaliar se há necessidade ou não de uma segunda iteração. Formalizando o ZINF e o ZSUP, a gente chama o ZINF de estimativa inferior. A soma do custo imediato e do custo futuro do problema de otimização do primeiro estágio, ele reflete a nossa expectativa em relação ao futuro. Nessa primeira iteração, né, nesse primeiro processo forward, o custo imediato ele foi igual a zero e o custo futuro também é igual a zero. Ou seja, quando a gente olha para o futuro, aí aparece o nosso personagem aqui olhando lá para frente, ele estava pensando que não ia gastar nada para operar o sistema ao longo dos 3 estágios. No entanto, o cálculo do ZSUP nos revelou que a gente estava enganado, né? O ZSUP ele é a estimativa superior. Ele vai ser a soma dos custos imediatos obtidos durante todos os estágios da forward. No nosso caso, o primeiro estágio teve o custo imediato zero, o segundo estágio um custo imediato um pouco maior e o terceiro
um custo imediato bem maior, né? Porque a gente acabou se deparando com um déficit. O ZSUP ele foi igual a 5.983. Ou seja, a nossa expectativa, né, foi muito diferente do que realmente ocorreu. Isso significa que a nossa função de custo futuro ela precisa ser melhorada. Na realidade é óbvio, né, que ela precisa ser melhorada porque na primeira iteração o alfa foi sempre igual a zero, porque não existia função de custo futuro. Com isso a gente pode fazer um gráfico, né, mostrando a evolução do ZINF e do ZSUP. Nós estamos aqui, né, na primeira iteração. Quanto foi o ZINF e quanto foi o ZSUP, né? O ZINF foi igual a zero e o ZSUP 5.983,75, aqui em cima. Existe uma grande diferença, né? Um gap muito grande entre os dois. Nós vamos dizer que o processo convergiu quando nós tivermos essa situação, né? Quando o ZINF e o ZSUP foi exatamente igual um ao outro. Muito bem, compreendido a importância do ZINF e do ZSUP para a gente monitorar o processo de convergência, vamos voltar ao ponto onde nós paramos, né? A gente finalizou a forward da primeira iteração. Durante essa forward, o alfa, que compõe a função objetivo de cada um dos problemas resolvidos, foi considerado igual a zero. O que nós desejamos agora é, a partir da experiência, né? A partir dos problemas resolvidos durante a forward, a gente conseguir extrair alguma sensibilidade, alguma informação para começar a refinar essa função que determina o alfa, né, que a gente chama função de custo futuro. Eu quero olhar então para os problemas que foram resolvidos durante a forward e a partir daí construir uma função que possa ser consultada nos estágios anteriores. Nós estamos, portanto, prontos para iniciar a backward associada à primeira iteração. Nesse processo, a gente vai percorrer os estágios, né, do último até o primeiro e visitando sempre os mesmos estados pelos quais nós passamos durante o processo forward. A gente começa a fazer isso do último estágio porque somente nesse estágio a função de custo futuro ela já é conhecida. A função de custo futuro ou o alfa, né, do terceiro estágio ele sempre vai ser igual a zero porque a gente assume o pressuposto de final de mundo. Fundamental, né, que você preste bastante atenção nesse processo porque a gente chegou no ponto mais importante da aula. Quando nós resolvemos, né, esse problema de último estágio, a nossa função objetivo é minimizar o custo imediato mais o alfa. Só que no último estágio a gente sabe que o alfa é igual a zero. A rigor, a gente não precisaria nem resolver um novo PPL, pois esse PPL aqui é exatamente igual, é idêntico ao último PPL que nós resolvemos na forward. Qual a solução que nós encontramos, né? O nosso custo total, o valor da FOB foi 5.775, associado a um volume inicial de 20 hectômetros cúbicos. Vamos representar esse ponto em um gráfico. A gente tem aqui no eixo horizontal o volume inicial no estágio 3 e aqui no eixo vertical o custo que nós encontramos. Aí está o ponto, 5.775 de custo associado ao armazenamento inicial de 20 hectômetros cúbicos. Na realidade, esse ponto ele pertence a essa curva em roxo, né, que a gente não conhece ainda. A gente conseguiu apenas calcular um dos pontos dessa curva. Na aula 2C desse curso, a gente já mostrou isso, né? O que a gente consegue fazer com essa informação, né, a partir de termos o problema de programação linear resolvido? A gente consegue traçar essa reta aqui, ó, que é tangente à curva exatamente no ponto calculado. Porque a gente sabe qual que é a taxa de variação da disponibilidade de água na usina em relação ao custo alfa, né? Essa taxa de variação é o custo marginal da água, que é o multiplicador de Lagrange associado à equação de balanço hídrico. É fácil perceber que o custo marginal da água, né, o multiplicador de Lagrange, ele vai ser o coeficiente angular da reta em vermelho. Com isso, a gente consegue escrever a equação dessa reta em vermelho, que é, por enquanto, a melhor aproximação da curva em roxo que nós podemos fazer.
A partir do momento que nós visitarmos outros pontos da curva em roxo, a gente vai poder fazer outras aproximações através de retas e com isso a gente vai poder visualizar melhor o contorno da curva em roxo. A equação da reta R, que descreve, né, o alfa, que é o custo em função do volume, vai ser dada por um coeficiente angular A multiplicado pelo volume mais um termo independente B. Esse coeficiente angular é o custo marginal da água, né, o multiplicador de Lagrange, o π da equação de balanço hídrico. O alfa e o V a gente conhece nesse pontinho em azul. O alfa é 5.775 e o V é 20 hectômetros cúbicos. Com isso, a gente consegue calcular o valor do termo independente, né? É só a gente... que vai ser dado pela implementação dessa pequena equaçãozinha aqui, né? O B vai ser igual a 5.775 menos o custo marginal da água vezes o 20. Com isso, a gente vai ter o A e o B, então a equação da reta ela já está definida. Se a gente transformar, né, a igualdade, né, ao invés de ser uma equação, se a gente transformar para uma inequação, eu impuser, né, que o alfa tem que ser maior ou igual que A vezes B mais B, a gente vai ter essa região viável aqui, dada por essa área em vermelho. E uma outra informação importante é que o volume inicial no estágio 3 ele é exatamente igual ao volume final no estágio 2. Ou seja, com essa curva, né, com essa, por enquanto, é composta apenas por uma reta, que a gente acabou de construir, nós vamos conseguir agora ir para o estágio 2 e resolver novamente o problema, só que sabendo quanto que vai ser o custo futuro associado à decisão no estágio 2, que deve estar, né, dentro dessa área achurada em vermelho. Joia! Agora nós podemos nos concentrar no estágio 2. A gente vai considerar o nosso volume inicial 35,37, que corresponde ao estado que a gente visitou durante a forward, e vamos resolver novamente o problema de programação linear do estágio 2. Basicamente, né, a função objetivo vai ser minimizar o custo imediato mais o alfa. O alfa, que antigamente era igual a zero, durante a primeira forward, né, agora a gente tem como mensurar o alfa, né, porque ele vai ser obtido dessa curva aqui, né? O alfa vai ser capturado aqui dessa curva que a gente acabou de construir. Como, né? Porque nesse problema de otimização, a gente tem uma variável de decisão, que é o volume final. O volume final do estágio 2 é o volume inicial no estágio 3. Então, com o volume inicial, a gente consulta essa função e, com isso, a gente sabe qual que é o valor de alfa que está presente na nossa função objetivo. Certamente, a gente não vai tomar a decisão, né, o PL, o problema de programação linear, não vai tomar a decisão de ter um volume final igual a 20, né? Porque se o volume final for 20, o custo vai ser muito alto. Se ele conseguir um volume final um pouquinho maior, né, se ele conseguir chegar por aqui, o custo futuro vai ser igual a zero. Vamos ver qual decisão foi tomada a partir da resolução desse problema de programação linear. Essa aqui foi a decisão ótima encontrada, né? Observe que o volume final ele não é mais igual a 20, né? O volume final foi 32,15, porque ele corresponde mais ou menos a essa posição aqui. E por isso, o custo futuro, né, o alfa, foi igual a zero. Mas para ele poder chegar nesse volume final de 32,15, ele teve que usar menos a usina hidrelétrica, né? Então o turbinamento foi um pouquinho menor, ele teve que usar as duas termoelétricas ao máximo, né? Despachou as duas térmicas com 25 megawatts, né? 15 megawatts na térmica 1 e 10 megawatts na térmica 2. Ainda assim foi necessário ter um déficit, só que o custo imediato foi menor, né? O custo imediato foi 2.350. Muito melhor do que chegar com o volume final 20 e ter um custo futuro na ordem de 5.775. Como que a gente implementou a função de custo futuro, né, no problema de otimização? O problema de otimização é composto, né, pela FOB, que é a minimização do custo imediato, mais o alfa, que é o custo futuro,
sujeito às restrições de balanço hídrico, atendimento à demanda. Nós inserimos uma inequação correspondente ao corte, né? Alfa maior ou igual que A vezes V mais B, que é essa reta em vermelho aqui, né? Então, o que acontece, né? A gente está impondo toda essa área achurada em vermelho como a região viável, né? Relacionando o alfa com o volume, né? Se o volume o volume final foi 32,15, qualquer pontinho aqui em cima, né, poderia ser utilizado, né? Faz parte, né, do conjunto viável. No entanto, qual ponto que vai ser escolhido, né? Como o alfa está presente na função objetivo e a gente está tentando minimizar a função objetivo, a gente vai escolher o de menor custo, né? Por isso que a gente pega essa combinação aqui, né? O volume final 32,15 e o custo alfa associado igual a zero. Para cada corte que a gente inserir em uma determinada função de custo futuro, vai ter que ser inserida também no problema de otimização uma inequação associada a esse corte. De posse agora do custo total de 2.350, associado ao volume inicial, ao meu estado, né, de 35,37, a gente pode começar a construir a função de custo futuro associada ao estágio 2. Então aqui a gente tem o ponto, né, que a gente encontrou, da mesma forma, né, que a gente já acabou de analisar, né, a gente teria uma função que relaciona o volume inicial no estágio 2 com o respectivo custo, né? Esse ponto, né, na realidade, é um dos infinitos pontos que compõem a função de custo futuro associada ao estágio 2. Utilizando o multiplicador de Lagrange da equação de balanço hídrico, a gente consegue construir a equação dessa reta, né? Você conhece um ponto da reta, que é esse ponto em azul, e conhece o seu coeficiente angular. Então, da mesma forma que a gente acabou de fazer no estágio 3, a gente consegue construir a equação da reta, né? O alfa é igual a A vezes V mais B. O A, o coeficiente angular, é igual ao CMA. Como a gente conhece o ponto azul, é só você substituir, né? Esse é um ponto da reta, e aí você encontra o coeficiente B. Se você transformar, né, a reta numa inequação, a gente tem essa área achurada em vermelho, que corresponde ao conjunto, a região viável, né, associando o volume inicial no estágio 2 com o respectivo custo total. Esse custo total, na realidade, ele vai ser utilizado quando a gente estiver resolvendo o problema de despacho hidrotérmico do estágio 1, né? Porque o volume final do estágio 1 é igual ao volume inicial do estágio 2. Beleza, né? Então agora a gente tem como dar um passo atrás e resolver o problema de despacho hidrotérmico do estágio número 1. Aqui a gente vai ter que resolver esse problema de otimização. Minimizar o custo imediato mais um alfa. Estando no estágio 1, esse alfa vai ser obtido ao consultar a função de custo futuro associada ao estágio 2, que a gente acabou de construir. Esse PPL ele é sujeito às restrições de balanço hídrico e atendimento à demanda. Nessas restrições, a gente tem o volume final da usina hidrelétrica no estágio 1. Com esse volume, a gente consegue consultar, né, a função de custo futuro. Quando nós resolvemos o problema, né, durante a forward, a gente não tinha a mínima noção do que aconteceria à frente, né? Não tinha uma noção do futuro. E a decisão foi turbinar 52,6 hectômetros cúbicos, né, de água para a gente conseguir gerar a plenitude da carga, né, atender os 50 megawatts médios. Só que se a gente fizer novamente isso agora, né, o que vai acontecer? A gente vai cair em 35,37 hectômetros cúbicos no início do estágio 2. Isso vai gerar um custo relativamente alto. Agora, a decisão, enxergando a função de custo futuro, a decisão já vai ser diferente, né? A decisão ótima vai ser essa aqui. Eu vou turbinar menos 47,68. Agora o meu volume final vai ser 40,31. Ao consultar a função de custo futuro no ponto 40,31, a gente vai estar por aqui.
aí o meu alfa vai ser igual a zero, ou seja, o custo futuro do estágio 1 ele vai ser zero. Só que para eu turbinando apenas 47 hectômetros cúbicos, eu não vou conseguir atender plenamente a minha carga. A gente vai ter que acionar a geração térmica em 4,70, né? 4,7 megawatts médios. Isso vai ser oriundo da geração da térmica 1, né? Cujo custo é de 10 unidades monetárias, né, por megawatt médio. E aí o custo imediato, né, vai ser 4,7 vezes 10, 47. Ou seja, o custo total do estágio 1 ele vai ser 47 unidades monetárias, né, associado ao volume inicial de 65 hectômetros cúbicos. Ao repetir o processo, né, de construção da função de custo futuro associada ao estágio 1, a gente vai obter essa função aqui, né? Muito embora a gente não precisaria, né, construir essa função associada ao estágio 1. Por quê? A gente nunca vai ter um problema aqui, né, no estágio 0 para a gente poder consultar essa função. Então, ela a rigor, não precisaria ser construída. Mas, a gente, seguindo o processo da backward, normalmente a gente monta essa função. Como que ela pode ser utilizada, né? Se eu conheço o volume inicial no estágio 1, basta eu olhar para cá e eu sei qual que é a minha projeção, né, em relação ao futuro. Eu espero gastar 47 unidades monetárias ao operar o sistema no estágio 2 e 3. Então agora a gente já tem condições de fazer uma nova forward, né? Uma coisa muito importante, muitas vezes os alunos se confundem, né, na primeira vez que eles são apresentados a essa metodologia. É muito importante a gente ressaltar que na realidade são construídas funções de custo futuro distintas, né, para cada um dos estágios. Então, ao final da backward, a gente vai ter sempre um número de funções de custo futuro exatamente igual ao número de estágios, né? Se eu estou na primeira iteração, essa função, cada uma delas, né, vai ter apenas um corte. Na medida em que a gente for fazendo mais iterações, vão sendo adicionados cortes às funções de custo futuro já existentes. De posse agora das 3 funções de custo futuro calculadas, a gente está pronto para fazer um novo processo forward. Nós vamos novamente resolver cada PPL associado ao estágio 1, depois associado ao estágio 2, depois associado ao estágio 3. Quando eu estiver resolvendo o PPL do estágio 1, eu vou estar olhando para a função de custo futuro do estágio 2. Quando eu estiver resolvendo o PPL do estágio 2, eu vou estar olhando para a função de custo futuro do estágio 3. E quando eu estiver no estágio 3, a função de custo futuro, o alfa, vai ser sempre igual a zero. Vamos lá. Então, qual a melhor decisão a ser tomada? Resolvemos o PL, é isso aqui, né? O VT 47,68, o VI 65, com isso a gente vai chegar com um VF de 40 e 31 hectômetros cúbicos. Esse VF de 40 e 31 vai ser usado para consultar a função de custo futuro do estágio 2. O custo aqui ele é igual a zero, então o custo futuro vai ser igual a zero. A geração térmica, né, vai ser 4,70, só vamos ter que ligar a térmica 1, que custa 10 unidades monetárias por megawatt médio, então o custo imediato vai ser de 47. O custo imediato mais o custo futuro dá o custo total. Esse custo total aqui, ele é muito importante porque ele é o ZINF, né? O custo total é o que a gente acredita que vai gastar do estágio 1, inclusive, até o estágio 3. Muito bem, né? De posse desse volume final, 40 e 31, ele vai ser o volume inicial do estágio 2. 40 e 31, né? Tá aqui o volume inicial do estágio 2. Nesse momento, a gente vai estar olhando para qual função? Função do estágio, função de custo futuro do estágio 3. Qual a decisão ótima tomada, né? O volume turbinado de 27,15 e o volume final de 32,15, né? Então a gente vai, né, com esse volume final, 32,15, a gente vai consultar a função de custo futuro do estágio 3. A gente tem um alfa aqui igual a zero. Aí esse alfa igual a zero, ele representa o meu custo futuro do estágio 2, né? Agora, a gente vai ter que ligar a térmica 1 e 2, né? A gente vai despachar 15 megawatts da térmica 1 e
9,20 megawatts da térmica 2. Isso vai gerar um custo imediato de 380. O custo futuro mais o custo imediato dá o custo total do estágio 2. Agora a gente tem como partir, né, o estágio 3, porque a gente sabe qual que é o volume inicial do estágio 3. Né? O volume inicial do estágio 3 é o volume final do estágio 2, 32,15. Então, qual que vai ser a decisão ótima no estágio 3? Né? Lembrando que o custo futuro associado ao estágio 3 é igual a zero, o problema de programação linear vai tentar usar a máxima quantidade de água disponível. Né? E qual é essa quantidade de água? Ao longo do mês chegam 15 hectômetros cúbicos e o volume inicial é 32,15. Menos o volume útil, que é 20, então a gente tem 12,15 disponíveis. Né? 15, que é a afluência, mais 12,15 dá 27,15. Ou seja, ele vai turbinar toda a água disponível, vai chegar no final do estágio 3 completamente vazio, com 20 hectômetros cúbicos. Mesmo assim, ele vai precisar do auxílio das térmicas com 24,2 megawatts. Mas observem que não foi necessário, né, ocorrer déficit. O déficit foi igual a zero. O custo futuro no estágio 3, né, sempre vai ser igual a zero. E o custo imediato 380. Se a gente somar, né, 47 mais 380, que foi o custo, 380 o custo imediato do segundo e 380 o custo imediato do terceiro, isso vai dar, né, 807. Então observe que esse vai ser o ZSUP. O ZSUP está ainda superior, né, ao ZINF. A gente pode agora, né, incrementar o nosso gráfico aqui do ZSUP e o ZINF. Né? O ZSUP ele já baixou bastante, né? Então ele é igual a 807 e o ZINF é igual a 47. Ainda existe uma distância entre o ZINF e o ZSUP, mas a gente pode ver que a estimativa inicial já se aproximou bastante, né, do que realmente foi gasto, né, ao longo do período de planejamento. Vamos partir para backward da segunda iteração. A gente tem um novo ponto aqui, que é dado pelo volume inicial no estágio 3 e o custo total no estágio 3. Ampliando um pouquinho essa figura, a gente consegue ver como que nós chegamos nesse ponto, né? Então foi bem aqui, ó, 32,15 e 380. Ao resolver esse problema novamente, né, a gente vai encontrar o coeficiente angular dessa reta, que é o custo marginal da água ou o multiplicador de Lagrange da equação de balanço hídrico. A gente vai simplesmente inserir a equação dessa nova reta, né, que eu vou marcar em verde aqui, ó, na função de custo futuro do estágio 3. Com isso, a gente vai poder retornar agora para o estágio 2 e resolver novamente o problema do estágio 2, considerando o mesmo volume inicial que a gente partiu durante a forward. Só que agora, a gente, no PL resolvido no estágio 2, a gente vai estar olhando para essa nova função de custo futuro que a gente elaborou melhor. Né? A gente inseriu um novo corte, né? A função de custo futuro do estágio 3. Ao resolver novamente esse PPL, ele vai ter agora um sentimento melhor em relação ao futuro. Ele vai decidir, né, turbinar 26,31, vai chegar mais cheio um pouquinho, né? A geração térmica vai ser a maior possível, os 25 megawatts médios. Como o volume final é 33 hectômetros cúbicos, ao consultar a função de custo futuro, né, que é a função lá do estágio 3, ele vai encontrar um custo futuro de 360. Pela primeira vez, né, durante esse processo iterativo, a gente encontrou um custo futuro diferente de zero. Como as duas térmicas estão acionadas ao máximo, o custo imediato é igual a 400. O custo futuro mais o custo imediato vai dar 760. Então, com base nessas duas informações, né, com base no conhecimento do VI e do custo total, a gente tem agora um novo ponto, né, que a gente vai destacar em verde aqui, né? A gente tem um ponto, volume inicial 40,31, custo associado 760. Se eu olhar para o multiplicador de Lagrange da equação de balanço hídrico, a gente tem o coeficiente angular dessa reta. E aí a gente consegue, então,
construir, né, a equação dessa reta e deixar a função de custo futuro do estágio 2 mais elaborada. Muito bem, né? Então agora, novamente, a gente consegue ir para o estágio 1 e resolver novamente o problema, né? Ao resolver o problema do estágio 1, a gente vai estar olhando para essa função de custo futuro que já está refinada, né? Aí a gente vai partir do volume inicial de 65 hectômetros cúbicos e vamos chegar num volume final um pouquinho maior, né? Ele vai perceber que precisa segurar mais água, né? Então ele vai turbinar 26,31, geração térmica também vai ser 25. E a partir desse volume final encontrado, ele vai consultar a função, né, associada lá ao estágio 2, e aí vai ter um custo futuro de 252,50. Como as duas térmicas foram acionadas em sua plenitude, o custo imediato foi 400. O custo total, 652,50. Como vocês podem ver nesse slide, a gente está resumindo aqui a terceira iteração forward. Nós temos aqui as funções de custo futuro, uma para cada estágio. Como vocês podem observar, em cada função de custo futuro a gente tem dois cortes. Um foi construído na primeira iteração, o outro na segunda iteração. Então, nesse processo forward, o que vai acontecer, né? A gente vai resolver um problema de programação linear no estágio 1, começando com um volume de 65 hectômetros cúbicos, que é o nosso volume conhecido, e aqui nesse estágio 1, a gente vai estar olhando para a função de custo futuro associada ao estágio 2. Qual que foi a decisão tomada, né? O custo imediato foi 400, porque a gente despachou as duas térmicas plenamente, e o custo futuro igual a 252,50. Por quê, né? O volume final foi 61,68. Quando a gente olha esse volume final aqui, né, 61,68, a gente percebe que isso vai dar mais ou menos nesse ponto aqui. Então, o custo futuro vai dar 252,50. O custo total é a soma, né, do custo imediato mais o custo futuro. Isso vai dar 652,50. O que ele significa, né? Que é a nossa expectativa de quanto nós vamos gastar no estágio 1, que é o custo imediato, mais o custo futuro, que é o estágio 2 e 3. Então, o 652,50 ele reflete a nossa expectativa de gastos, né? Contemplando desde o estágio 1 até o estágio 3. Isso a gente chama de ZINF. Muito bem, né? Com esse 61,68, a gente consegue partir o estágio 2. No estágio 2, a gente vai resolver o mesmo PPL, só que agora o volume inicial é 61,68 e a gente vai estar olhando para a função de custo futuro do estágio 3. O volume final que foi decidido aqui foi 48,15. 48,15 provavelmente vai dar numa posição em que o custo associado lá no estágio 3 é igual a zero. Então, qual que vai ser o custo total aqui do estágio 2? É o custo futuro mais o custo imediato. A gente pode ver, né, que as térmicas foram despachadas em 19,10. Ou seja, a térmica 1 foi despachada em sua plenitude, com uns 15 megawatts, e a térmica 2 foi despachada só em 4,10 megawatts. Mas nós sabemos já 48,15 é o volume final do estágio 2, que é o volume inicial do estágio 3. Então, de posse desse volume inicial, a gente consegue resolver o problema de programação linear do estágio 3, sabendo que sempre, né, o alfa do estágio 3, ou o custo futuro do estágio 3, é igual a zero. Qual foi a decisão aqui, né? Gerar a térmica 1 com 9 megawatts apenas, como custo associado à térmica 1 de 10 unidades monetárias por megawatt. O custo imediato foi 90. E o custo futuro, como tem que ser, né, no estágio 3, ele foi igual a zero. Então, o custo futuro mais o custo imediato, né, dá o custo total de 90. Quando a gente soma, né, todos os custos imediatos, 400 mais 252,50 mais 90,
Isso vai dar quanto, né? 742,50. Então, a gente percebe que esse valor, né, que é 742,50 é o ZSUP. Então, a gente percebe que ao fazer, né, a operação forward, a soma dos custos imediatos, quanto eu realmente gastei, deu 742,50. E a minha perspectiva de gastos, né, no primeiro estágio, o ZINF, era de 652,50. Então, ainda assim, existe um pequeno gap, né? Os dois estão se aproximando, mas ainda será necessário uma nova iteração, uma nova backward, né? A gente não convergiu o processo ainda. Aqui, nesse gráfico, a gente percebe a evolução, né, do nosso processo de convergência. Na primeira iteração, a gente tinha uma grande diferença entre o ZINF e o ZSUP. Na segunda iteração, essa diferença diminuiu. E agora, na terceira iteração, os dois estão realmente quase se encontrando. Vamos, então, refinar mais as nossas funções de custo futuro num novo processo de backward. Ainda dentro da terceira iteração, vamos agora proceder a backward. Começando no terceiro estágio, a gente precisa de quê, né? Do volume inicial e do custo total. Com isso, a gente consegue estabelecer um novo corte. A partir daí, né, a gente volta aqui para o estágio 2. A gente precisa de um volume inicial, que é o mesmo que a gente visitou durante a etapa forward, né, dessa terceira iteração. E eu preciso desse custo. Quando a gente obteve esse custo, resolvendo novamente o problema do estágio 2, só que olhando já para a nossa função de custo futuro atualizada, né, com 3 cortes do estágio 3. Então, de posse desses dois valores, a gente tem o quê? Um ponto, e com custo marginal, a gente consegue construir o terceiro corte, né, que é esse aqui embaixo. E agora a gente consegue voltar para o estágio 1, né, e aí, novamente, partindo do volume inicial que a gente conhecia, né, que é os 65 hectômetros cúbicos, e olhando para a função já atualizada com 3 cortes, né, do estágio 2, a gente consegue resolver novamente o problema de programação linear e chegar aqui num custo total de 652,50. Então, com esse custo total e com esse volume inicial e também o multiplicador de Lagrange, né, desse problema, que é o CMA, a gente consegue construir um novo corte associado ao estágio 1. Ao final dessa backward, o que nós temos? 3 funções de custo futuro, cada uma delas com 3 cortes de Benders, né? Porque a gente está na terceira iteração. Finalmente, a gente pode ir para agora a quarta iteração, né? Fazer um novo processo forward. Vamos iniciar a forward da quarta iteração. Podemos observar que a gente tem as funções de custo futuro associadas a cada um dos estágios. Cada função de custo futuro tem 3 cortes de Benders, porque a gente já percorreu 3 iterações. Vamos iniciar resolvendo o problema do primeiro estágio. A gente conhece o volume inicial e nós vamos olhar para a função de custo futuro do estágio 2. Ao resolver o problema de programação linear, o PPL, a decisão ótima é essa, né? Para a variável de decisão volume turbinado, foi escolhido 28,31, volume vertido igual a zero, a geração térmica 23,10 MW médio. Despachamos então a térmica 1 completamente, 15 MW médios, e 8,10 da térmica 2. O déficit foi igual a zero e o custo futuro 300, né? Então, com base no volume final de 59,68 que foi decidido, a gente vai consultar a função de custo futuro e a gente vai obter o valor de 300. O que ele significa, né? Que a nossa expectativa ao operar o sistema no estágio 2 e 3 é que a gente gaste 300 unidades monetárias. O custo imediato foi 352. A soma do custo imediato com o custo futuro deu 652,50. Então, o que significa esse 652,50? O nosso ZINF, a nossa estimativa inicial. Ao resolver o problema de primeiro estágio, além de calcular o custo imediato, a gente tem uma estimativa em relação ao futuro e dando um total de 652,50, ou seja, a gente espera gastar 652,50 para realizar o despacho hidrotérmico ao longo dos
3 estágios. Com o volume final encontrado aqui, né, 59,68, a gente pode passar para o problema de segundo estágio. Novamente, a gente agora conhece o volume inicial, né, e vai resolver um novo problema de programação linear olhando para a função de custo futuro de terceiro estágio. A decisão ótima foi turbinar 36,84, volume invertido igual a zero, despachamos somente a térmica 1, 15 megawatts médios, que ao custo de R$10 por megawatt médio gera um custo imediato de 150, o volume final 41,84. Com esse volume final, a gente consegue consultar a função de terceiro estágio e obter o valor do custo futuro, que nesse caso ele refere-se apenas ao estágio 3. Então, o custo futuro 150, o custo imediato 150, o custo total 300. O que significa esse custo total, né? É quanto a gente espera gastar do estágio 2 para frente, no estágio 2 e no estágio 3. Beleza, né? Com o volume final de 41,84, a gente consegue passar para o estágio 3. Sabemos o volume inicial, sabemos a afluência, e nesse caso, a função de custo futuro, o alfa, vai ser igual a zero. Então, pode observar aqui, né, que o custo futuro, após o problema ser resolvido, o alfa é igual a zero. Então, nesse caso, optou-se por, né, a otimização do problema de programação linear resultou em 36,84 de turbinamento, volume final 20, geração térmica 15, despachamos plenamente a térmica 1 apenas, com isso o custo imediato foi 150. O custo total, né, é o futuro mais o imediato, 150. Observe agora que a soma, né, 352,50, que é o custo imediato do primeiro mês, mais 150, que é o custo imediato do segundo mês, mais 150, é o custo imediato do terceiro mês, isso é o que eu efetivamente gastei, essa soma ela vai resultar em 652,50. Esse aqui é o meu ZSUP. Agora, o que nós temos? O ZSUP é igual ao ZINF. Então, agora sim o processo convergiu. Se a gente passar para o próximo slide, a gente vai perceber, né, que através do gráfico que monitora a convergência, a gente observa que os dois valores são iguais. E agora a gente pode parar o processo iterativo. Não há necessidade de uma nova backward, porque as nossas funções de custo futuro associadas, né, a cada um dos estágios já estão suficientemente desenvolvidas, né? Então, nesse momento, a gente diz, né, que o ZINF encontrou com o ZSUP, a nossa brincadeira do casalzinho se encontrando, e aí o processo já está finalizado. Ufa! Finalmente, depois de 4 iterações, a gente encontrou a convergência do processo. E a decisão encontrada, né, ela é ótima, né? Então, essa última forward que a gente executou, essa quarta forward, ela já nos mostra como deve ser feita a operação ótima do sistema, né, o despacho hidrotérmico ótimo, de acordo com aquelas afluências que a gente já assumiu conhecê-las previamente, né, as afluências associadas ao primeiro, segundo e terceiro estágio. Vamos agora analisar o fluxograma, né, do algoritmo que a gente acabou de implementar no nosso exemplo de instância mínima, né? Esse fluxograma é relativamente grande para a gente colocar num slide só. Então, a gente vai dividir, né, em duas partes. Tem uma parte aqui em verde, né, que corresponde ao processo forward, e tem uma parte aqui em roxo que corresponde ao processo backward. Vamos analisar inicialmente o processo forward. Inicialmente, o que a gente está fazendo com esse bloco aqui, né? A gente está criando uma lista de funções de custo futuro. Essa lista ela vai ter tantas funções de custo futuro quantos forem os nossos estágios. No nosso problema de instância mínima, então essa lista vai ter apenas 3 posições. Em cada posição, a gente vai acumular os cortes correspondentes a cada estágio. Por enquanto, a gente inicializou, né, as posições dessa lista com um conjunto vazio. Em seguida, a gente vai começar aqui a se preocupar com a organização das listas e vetores em Python, né? Sempre que eu tenho um vetor em Python, esse vetor ele começa da posição 0. Então, se eu tenho um vetor aqui que vai armazenar alguma informação sobre os estágios, esse vetor vai ter as posições aqui 0, 1 e 2. Embora a gente tenha lá o primeiro, segundo e terceiro estágio. Então, a gente tem que tomar cuidado com como acessar esses índices, né, por causa dessa nuance da linguagem Python. Então, por esse motivo, a gente inicializou essa variável de controle est como sendo 0. Ao resolver cada problema de programação linear,
a gente precisa do volume inicial das usinas hidrelétricas. Esse algoritmo, né, esse fluxograma, a gente já está pensando na situação em que eu tenho várias usinas hidrelétricas. Para o problema de primeiro estágio, o volume inicial ele é conhecido. Então, o volume inicial de cada uma das usinas hidrelétricas, o VI de cada uma das usinas hidrelétricas, vai ser igual à variável VOL e Mi, que essa é uma variável especificada, conhecida para o caso do primeiro estágio. Porque quando a gente está iniciando o problema de despacho hidrotérmico, né, a gente sabe quanto que existe de água disponível em cada um dos reservatórios no primeiro mês. Depois a gente vai inicializar as variáveis de controle de convergência, tanto o ZINF quanto o ZSUP, com o valor 0. Muito bem, então agora a gente já está em condições de resolver o primeiro problema de programação linear do estágio 0. A variável IEST, por enquanto, ela está com valor 0. Observe que ao resolver esse problema, a gente vai estar olhando para a função de custo futuro do IEST mais 1. Então, ao resolver o PPL, o IEST está com 0. Só que a função de custo futuro a ser acessada vai ser a função de custo futuro 1. E a gente vai estar resolvendo esse PPL com as afluências de cada usina hidrelétrica correspondentes ao estágio 0. Muito bem, ao resolver esse problema, a gente tem que fazer a seguinte verificação. É um problema de primeiro estágio, ou seja, o IEST é igual a 0? Se for sim, se a resposta for sim, significa que o ZINF ele vai ser igual a FOB desse problema de programação linear. A FOB é igual ao custo imediato mais o custo futuro. Ou seja, o ZINF ele reflete quanto que a gente estima gastar do primeiro até o último estágio. Aí, sendo então o IEST igual a 0, que é o nosso caso, o ZINF então vai armazenar essa informação. Muito bem, não sendo um problema de primeiro estágio, ou até mesmo se for, né, porque se o ZINF é igual a 0, ele entrar nesse bloco aqui, depois ele retorna para cá do mesmo jeito, né? Então o que a gente tem que fazer? Acrescentar na variável ZSUP, que por enquanto ela é igual a 0, o custo imediato. Por quê? O ZSUP ele mantém um controle de qual é o custo imediato associado a cada estágio. Então a gente vai fazer ZSUP igual a ZSUP mais o custo imediato. Muito bem, né? Então a gente tem como passar para o bloco seguinte e agora a gente já vai inicializar o volume inicial de todas as usinas com o VF. O VF é a variável de decisão associada a esse PPL. Então o volume final do estágio 0 vai ser, de cada usina vai ser colocado na variável VI. Aí a gente incrementa a variável IEST, agora ela passa a ter o valor 1, e a gente verifica, né? O IEST, que agora é 1, é menor do que 3, que é o meu número de estágios. Se for sim, a gente volta, né? E vai resolver agora novamente o PPL. A gente vai estar olhando para qual função de custo futuro. Se meu IEST é 1, eu vou estar olhando para a função de custo futuro 2. E eu vou estar considerando as afluências às usinas hidrelétricas do estágio 1. Né? Estágio 1 é essa posição aqui do meu vetor. Né? Então, isso corresponde, na realidade, ao segundo estágio, né, do meu problema de planejamento. Terminando, né, eu vou verificar, o IEST é igual a 0? Não, né? Então eu não vou entrar no bloco do ZINF mais. O ZINF já foi computado, mas eu vou acrescentar o custo imediato que a gente calculou ao ZSUP. Em seguida, a gente vai colocar o VI de cada uma das usinas igual ao VF, que a gente vai estar pronto para poder ir para o terceiro estágio. Aí eu faço IEST mais, ou seja, IEST igual a IEST mais 1. O IEST vai passar a ter agora o valor 2. Verifico, né? O IEST é menor do que 3? Né? A gente não terminou ainda o processo forward. Aí eu volto, resolvo o PPL. Agora o meu IEST é igual a 2. Aí eu vou estar olhando para a função de custo futuro do 3, né? Que na realidade ela não existe. O FCF3, né? Na realidade vai ter vai ser sempre igual a 0, né? Que é o nosso fim de mundo. Vou colocar as afluências todas, né, associadas ao estágio 2, né, que na realidade corresponde ao terceiro estágio. O IEST não é igual a 0, então não vou entrar no bloco do ZIN, vou seguir direto. Vou incrementar o valor do ZSUP com o meu custo imediato. Vou acionar, vou colocar os volumes finais, né, que foram decididos nesse último PPL no VI e vou acrescentar a minha variável IEST. Agora o IEST vai valer 3. O IEST 3, né? Ele é menor do que 3, que é o número de estágios? Não. Aí agora eu tenho como seguir adiante, tá certo? Então a gente vai agora verificar se o processo convergiu, quando que ele convergiu, né? Se o ZINF foi igual ao ZSUP. Se o ZINF não foi igual ao ZSUP, a gente vai ter que seguir para a backward.
Agora vocês conseguem ver o slide do processo backward. Primeira coisa que a gente vai observar é o seguinte, né? O ZINF menos o ZSUP, o módulo disso aí é menor do que uma tolerância. Então, se os dois estiverem muito próximos, a gente pode dizer que o processo convergiu e a gente para, né, o processo iterativo. E aí, o que a gente encontrou na última forward, né, no último bloco em verde do slide anterior, é a operação ótima do sistema. No entanto, se o ZINF ainda estiver distante do ZSUP, a gente vai entrar no processo backward. O que a gente faz? A gente vai inicializar a nossa variável IEST com o valor NREST menos 1. O NREST, que é o número de estágios, é 3. Menos 1 vai ser 2. Então, o IEST vai ser igual a 2. Esse 2 corresponde ao meu terceiro estágio, meu último estágio. O que a gente vai fazer? Eu vou inicializar a minha variável volume inicial, todas as usinas, com o VF que foi calculado durante o processo forward, né? Então vai ser o VF de cada usina do estágio correspondente que a gente calculou lá na forward. Feito isso, a gente passa para o bloco seguinte, que é resolver o problema de programação linear. Lembrando que eu estou no IEST 2 e eu vou olhar para a função de custo futuro 3, que nesse caso vai ser sempre igual a zero, né? Porque o IEST 2 corresponde ao último estágio, tá certo? E aí, resolvido o PL, o que a gente tem condições de fazer? Para o meu conjunto de funções de custo futuro do IEST 2, eu vou adicionar um corte, um novo corte, né? Observando, né, o ponto que a gente estava, né, que é o volume inicial e o valor do PPL, o valor da FOB, e os custos marginais da água. Então a gente vai adicionar um novo corte. Faço o IEST menos 1, então nesse momento, né, o IEST deixa de ser 2 e passa a ser 1. Eu verifico se o IEST é menor do que 0. Não, né? Então eu volto para o bloco em que eu tô inicializando os volumes iniciais. O volume inicial agora, que é do estágio 1, né, que na realidade corresponde ao segundo estágio, vai ser igual aos VFs, né, os volumes finais que foram calculados durante o processo forward. Feito isso, eu vou resolver um novo problema de programação linear. Lembrando, né, que eu estou no IEST 1, vou estar olhando para a função de custo futuro 2, né? E as afluências têm que ser atualizadas correspondentes ao IEST 1. Novamente, eu vou adicionar agora um corte, mas ao conjunto correspondente, né, ao segundo estágio, faço o IEST menos 1, então o IEST passa a ser 0, e aí eu verifico, né, IEST é menor do que 0? Não, né? Então eu volto, inicializo meus volumes iniciais de acordo com os volumes finais estabelecidos lá durante o processo forward, né, que a gente calculou no processo forward, e aí, para o caso específico, né, nesse caso específico, que é o primeiro estágio, esses volumes finais, esses volumes iniciais, vão ser os volumes iniciais realmente de cada uma das usinas hidrelétricas. Resolvo o PPL, né? E aí, olhando para a função de custo futuro seguinte, então vou estar olhando para a função para o FCF, né, 1, e vou também considerar as afluências das usinas hidrelétricas do primeiro estágio, adiciono um corte, né, à função de custo futuro agora 0, faço IEST menos 1. Nesse momento, o IEST vai passar a ser vai ser igual a menos 1, né? Então, eu vou sair do meu laço forward, né? E aí eu vou voltar lá para cima, né? E aí eu vou iniciar um novo processo forward. E a gente vai fazendo isso sucessivas vezes, né? Até o momento em que o ZINF menos o ZSUP vão ser iguais um ao outro, então menor do que uma tolerância muito pequenininha, e aí o nosso processo vai convergir. Ainda nessa aula, a gente vai acompanhar a implementação desse algoritmo em Python. Vamos dar uma olhada agora nas dimensões de cada problema de programação linear que é resolvido ao longo do processo, né? Primeiramente, vamos avaliar o número de variáveis de decisão. Cada usina hidrelétrica tem uma variável de decisão associada ao volume final, ao volume turbinado e ao volume vertido. Então aqui a gente tem 3 variáveis de decisão. Isso para cada hidrelétrica. Cada usina térmica tem uma variável de decisão que é a geração térmica. Além disso, né, a gente tem uma variável de decisão associada ao déficit e uma variável de decisão que é o alfa, né, ou custo futuro. Com isso, a gente pode, né, de acordo com o número de usinas hidrelétricas, de acordo com o número de usinas termoelétricas, ter uma noção de quantas variáveis de decisão são consideradas dentro de um problema de programação linear. No exemplo A, que é o caso do sistema brasileiro, que a gente tem cerca de 100 usinas hidrelétricas e 80 usinas térmicas, a gente vai ter, né, 100 usinas hidrelétricas vezes 3 variáveis de decisão, 300, né, mais 80 variáveis de decisão, que é o GT da térmica, mais uma variável de decisão associada ao déficit, mais uma variável de decisão, que é o alfa. Isso dá um total de 282 variáveis de decisão.
Quando a gente resolveu um problema, né, um PL único, né, contemplando todos os estágios, esse PL único tinha 45.720. Ou seja, quando a gente usa essa abordagem, né, da PDDD, a gente vai resolver diversos problemas pequenos, né, com 282 variáveis, ao invés de um único problema grande com 45.720 variáveis. Essa continha que a gente apresentou ainda pode ter modificações, né, caso a gente tenha um sistema organizado desse jeito aqui, né, como é o caso do sistema brasileiro, em que a gente considera submercados, né? A gente tem aqui o submercado norte, o submercado nordeste, o sudeste e o sul. Aí, nesse caso, as equações de atendimento à demanda vão ser por submercado. Aí a gente vai ter um déficit associado ao norte, um déficit associado ao nordeste e assim por diante. Então, isso iria mudar um pouquinho se a gente estivesse trabalhando com esse conceito aí de submercados. Da mesma forma, a gente usa, né, os chamados patamares de déficit, por exemplo, ou patamares de carga, mas isso é uma coisa que a gente vai ver mais à frente, aí vai mudar o cálculo desse número de variáveis de decisão. Mas para problemas assim modelados, né, dessa forma mais simplificada que a gente está apresentando, esse cálculo que a gente está apresentando, esse cálculo que a gente está mostrando é o correto, né? Para o problema agora, por exemplo, B, né, que é o nosso problema de instância mínima, a gente tem uma única usina hidrelétrica e duas usinas térmicas. Então vão ser 3 variáveis de decisão associadas à usina hidrelétrica, são duas térmicas vezes 1, né, que é uma só, que é o GT da usina térmica, mais duas, mais uma que é o déficit, mais uma que é o alfa. Então 3 mais 2, 5, mais 2, 7, né? São 7 variáveis de decisão. Quando a gente trabalhou com um PL único, aí eram 18 variáveis de decisão. Generalizando o cálculo, né, sempre o número de variáveis de decisão vai ser o número de usinas hidrelétricas vezes 3, mais o número de usinas térmicas vezes 1, mais 1, que é o déficit, mais 1, que é o alfa. Então, essa equaçãozinha aqui, ela generaliza o cálculo, né, do número de variáveis de decisão. Em seguida, a gente apresenta a função objetivo, né? A função objetivo de cada problema de programação linear vai ser o quê, né? Minimizar o custo imediato. Então, essa parcela aqui que eu vou destacar em vermelho, ela refere-se ao custo imediato, né? Que é um somatório variando de J igual a 1 até o número de usinas termoelétricas. Então, a gente vai estar multiplicando aqui o custo de operação da usina termoelétrica, J, vezes a geração termoelétrica, J. Então, a geração termoelétrica é uma variável de decisão. Mais, né, o déficit vezes o custo de déficit. Então, o déficit é a variável de decisão e o custo de déficit é um parâmetro conhecido. Essa parcela aqui que eu vou colocar dentro de um retângulo, né, ela representa, né, a penalização para o vertimento. Então, a gente coloca uma penalização bem pequenininha aqui, 0,01, para não interferir tanto no valor absoluto da função objetivo, né, e multiplica pela variável de decisão vertimento. Isso serve apenas para a gente evitar vertimentos indesejáveis. E aqui, né, aí eu vou colocar, então, isso aqui, né, o custo imediato, e vamos colocar agora em verde, né, o que representa o custo futuro, que é a variável de decisão alfa. Vamos discutir agora a respeito do número de restrições de igualdade que a gente vai trabalhar em cada problema de programação linear. Para cada usina hidrelétrica, né, então por isso que aparece esse num, o HES aqui, a gente vai ter uma restrição de balanço hídrico. E em cada PPL a gente vai ter uma única restrição de atendimento à demanda. Logo, né, se a gente está olhando para um sistema grande, né, como o sistema brasileiro, o sistema interligado nacional, com 100 UHS e 80 usinas térmicas, a gente vai ter, né, 100 restrições de balanço hídrico, uma para cada usina hidrelétrica, mais uma de atendimento à demanda, dando um total de 101 restrições de igualdade. Se a gente tivesse feito a modelagem através de um PL único, seriam 1.340 restrições, né? Muito maior o número de restrições de igualdade. Por outro lado, né, quando a gente resolve através da PDDD, a gente vai ter um número menor de restrições de igualdade, mas a gente vai ter que resolver diversos, né, problemas de programação linear.
No nosso caso que a gente acabou de resolver, né, com uma única usina hidrelétrica e uma única usina térmica, a gente vai ter uma equação de balanço hídrico e uma equação de entendimento da demanda, totalizando duas restrições de igualdade. No PPL único, foram 6 restrições de igualdade. Essa equaçãozinha aqui embaixo, ela generaliza o cálculo, né, do número de restrições de igualdade. Sempre vai ser o número de usinas hidrelétricas mais 1. Aqui a gente tem a equação de balanço hídrico, né? Então, para cada usina, como é que vai funcionar essa restrição de balanço hídrico, né? O volume final, que é uma variável de decisão, né, que é quanto de água você vai chegar no final do mês, vai ser, né, quanto que você tem no início e mais o que chega ao longo do mês. Então, volume inicial mais afluência. E você tem que abater disso aí o que você deflui, né? Qual que é a sua defluência? A defluência, ela vai ser sempre a soma do volume turbinado e do volume vertido. Então, o VF vai ser igual ao VI mais a FL menos o VT menos o VV. É claro que, se a gente tivesse uma configuração, né, com usinas hidrelétricas em cascata, como nesse pequeno desenho que eu fiz aqui, né? Aqui eu tenho a usina A e a usina B. A equação de balanço hídrico da usina B seria como, né? O VFB vai ser igual ao volume inicial da usina B mais a afluência na usina B, menos a defluência da usina B, então menos o VTB menos o VVB. Só que a gente tem que somar aqui, né, nesse lado direito, o que vem lá da usina A, né, a defluência da usina A, que vai ser o VTA mais o VVA, tá certo? Essa fluência aqui é que tem uma característica importante, né? Já que o que vem da usina A de cima, a gente já está contabilizando, né, no VTA e o VVA, e essa fluência aqui tem que ser só incremental. É a fluência que vem pela lateral, né, pelos rios que chegam, né, e contribuem aqui com o rio principal, onde estão as usinas A e B, mas a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, né? A gente vai falar sobre o que é a vazão afluente natural e o que é a vazão afluente incremental. Mas esses conceitos serão apresentados em aulas posteriores. Nesse slide, vocês podem ver a restrição de atendimento à demanda, que é uma restrição de igualdade. A geração, ela tem que ser igual à carga. Aqui a gente tem um primeiro somatório que corresponde à geração total hidráulica. Geração hidráulica. A gente pode ver aqui o ρJ, que é a produtibilidade da usina J, vezes o VTJ, que é o volume turbinado da usina J. Esse somatório, ele percorre todas as usinas hidrelétricas. Então, o J vai variar, né, de 1 até o número de usinas hidrelétricas. Então, quando você multiplica a produtibilidade pelo volume turbinado, você tem a geração de cada uma delas, somando, né, a gente tem a geração hidráulica total. Aqui, a gente tem um somatório da geração de todas as usinas térmicas. Olha aqui a variável de decisão GTJ, né? Nesse somatório, o J varia de 1 até um número total de usinas térmicas. Então, quando você soma essa variável de decisão, GTJ, a gente vai ter aqui a geração térmica total, tá certo? Usamos duas variáveis de decisão até agora, o GTJ e a outra variável de decisão foi o VTJ, o volume turbinado. Aqui a gente tem mais uma variável de decisão, que é o déficit. Na eventualidade, né, da gente não conseguir atender a carga, o déficit vai compor a soma dessas parcelas aqui para a gente poder atender a restrição de igualdade. Só que a gente lembra o seguinte, né, o GTJ, lá na função objetivo, ele está ponderado pelo custo de operação da térmica J, e o déficit, lá na função objetivo, está ponderado pelo custo de déficit. Ou seja, a gente só vai alocar algum recurso aqui nessa variável de decisão déficit, caso realmente exista necessidade. Então, a geração hidráulica mais a geração térmica mais o déficit, isso tem que ser igual à carga, né, ou à demanda do estágio, né, correspondente ao PPL que a gente está resolvendo. No próximo slide, nesse slide, né, então a gente consegue ver as restrições de canalização. Restrições de canalização dizem respeito aos limites de todas as variáveis de decisão. Então, para cada usina hidrelétrica J, a gente vai ter que especificar os limites, né, do volume final, do volume turbinado e do volume vertido.
O volume da usina sempre tem que estar entre o volume mínimo e o volume máximo, tá certo? O volume turbinado, o mínimo vai ser 0 e o máximo vai ser o engolimento da respectiva usina, né? Quanto que você consegue passar, né, de água ao longo do mês nas turbinas daquela usina. E o volume vertido, é uma variável que tem que ser positiva definida, né? Então ela vai ficar entre 0 e infinito. Para cada usina térmica, a gente vai ter uma única variável de decisão, que é a geração térmica, né? Então, a geração térmica vai estar entre 0 e a geração térmica máxima daquela usina J, né? Então, para cada usina térmica, a variável de decisão geração térmica tem que estar entre esse limite mínimo e o limite máximo. A gente tem o déficit, né? Que é uma variável também que tem que estar positiva, né? Ela vai estar entre 0 e infinito. E ainda faltou aqui o alfa, que é uma variável que também tem que estar entre 0 e infinito. Na realidade, agora que eu observei aqui, né, todos esses sinais de igualdade aqui estão incorretos, né? Tem que ser menor ou igual, ao invés de ser maior ou igual. Beleza. Esse slide, ele descreve as inequações que compõem a função de custo futuro, né? A cada iteração, a gente vai adicionar um corte na função de custo futuro. Aqui a gente tem um exemplo resgatando o que a gente viu lá atrás, né? Então, esse gráfico, ele relaciona, né, o volume com o alfa. Então, aqui a gente tem apenas um único corte, né? Então, a equação, né, alfa maior ou igual, aí aqui vai entrar um somatório, né, porque a gente está pensando num caso com várias usinas hidrelétricas, né? Esse coeficiente angular aqui vai ser o custo marginal da água da equação de balanço hídrico daquela usina hidrelétrica, vezes o volume final da usina hidrelétrica, que é a nossa variável de decisão. Se a gente tem uma única usina, né, esse gráfico ele fica bidimensional, como esse que a gente está vendo. Se a gente tem duas usinas hidrelétricas, esse gráfico ele passa a ficar tridimensional, como a gente viu lá na aula 2. E se a gente tem 3 ou mais usinas hidrelétricas, esse gráfico ele vai ser constituído por hiperplanos e fica impossível a sua visualização. Muito bem, né? Se eu tivesse uma única usina, a gente teria uma inequação desse tipo, né? Como o alfa tem que ser maior ou igual, né, que 1A vezes V mais B, a gente vai ter essa região aqui viável, né, que fica acima da reta, né? Na medida que a gente vai acrescentando novos cortes, né? Então, vamos colocar com outra cor um segundo corte, em azul aqui, por exemplo, né? A gente delimita uma outra área acima da reta em azul, né? E aí, se você for construir a área, né, de interseção das duas inequações, a gente vai ter algo desse tipo aqui, né? Ó, em roxo, né? E aí a gente vai conseguindo, né, construir a região viável, né, delimitada pela nossa função de custo futuro. Então, para cada iteração, a gente vai sempre adicionando um corte na função de custo futuro do respectivo estágio, né? Portanto, né, o número de cortes sempre ele vai ser igual ao número de iterações, tá certo? E o número total de problemas de programação linear que a gente vai resolver? Obviamente, né, quando você está lá no PL único, você vai resolver no PL único, você vai resolver um único PPL. Aqui, o número de problemas de programação linear depende do número de iterações. Quanto maior for o número de iterações, né, maior vai ser o número de problemas de programação linear a ser resolvido. Cada iteração completa, né, toda vez que você executa um processo de forward e uma backward, a gente vai resolver um PPL por estágio, tanto na ida quanto na volta. Então, quando você tem uma iteração completa, você vai ter sempre o número de PPLs igual a 2 multiplicado ao número de estágios. A única exceção vai acontecer na última iteração, quando ocorre a convergência, porque você vai executar uma única forward e se o ZINF encontrar com o ZSUP, você para o processo. Então, na última iteração, você vai ter um número de PPLs igual ao número de estágios. Então, o número de PPLs ele vai ser sempre dado por quê, né? O número de iterações
vezes 2 vezes número de estágios, mais o número de estágios, que isso não vai constituir uma nova iteração, né? Então, o número total de PPLs vai ser igual aqui, né? Ao número de iterações completas, vezes 2, né? Backward e forward, vezes o número de estágios. Mais, né? Essa forward final, né? Que a gente vai chegar à conclusão que o processo convergiu. Aí você vai precisar resolver mais tantos PPLs quanto forem o número de estágios, tá certo? Ou seja, o número de problemas de programação linear a ser resolvido não depende do número de usinas hidrelétricas, nem no número de discretizações, igual acontece na PDD. Na PDDD, o número de iterações, o número de PPLs depende apenas do número de iterações. Na PDDD, então, a gente vai determinar o tempo computacional a partir do número de iterações. Então, nesse exemplo que a gente acabou de resolver, né, que a gente demorou 3 iterações, então eram 3 estágios e 3 iterações, né, foram as iterações completas. Aí vai ser 3 vezes 2 vezes 3, então isso aí deu um total de 9, 18 problemas, né, mais 3 aqui, que foram os problemas resolvidos na última forward, totalizando 21 problemas de programação linear. Num problema real, com 100 usinas hidrelétricas, imaginando que a gente tenha 120 estágios, né, e a convergência ocorra após 10 iterações, então a gente vai resolver quantos PPLs, né? 10 iterações, né, mais vezes, né, 2, a forward e a backward, vezes 120 estágios, mais 120, que é a forward final, né? Isso vai totalizar 2.520 PPLs. Mas lembrando que são todos PPLs de pequeno porte, né? PPLs de um único estágio. Então esse slide é importante para a gente poder avaliar, né, o esforço computacional que a gente depreende na hora que está executando o algoritmo da programação dinâmica dual determinística. Com isso a gente chega na parte final da aula, em que a gente vai analisar alguns gráficos gerados pelo programa, que a gente implementou esse algoritmo, né? No próximo segmento de vídeo, a gente vai analisar com detalhe esse programa em Python. Então, esse gráfico de convergência é exatamente aquele que a gente construiu, né, ao explicar o funcionamento do algoritmo, né? Na iteração número 1, a gente sempre vai observar o ZINF bem distante, né, do ZSUP, e na medida que as iterações vão sucedendo, a gente vai vendo o ZINF se aproximar do ZSUP até os dois se encontrarem, né? Então, nessa primeira iteração, né, a nossa função de custo futuro ela vai estar completamente vazia. Na segunda iteração, a função de custo futuro ela vai conter um corte, né, para cada estágio, são funções diferentes, né, mas em cada estágio a gente vai ter a função com um corte. Aqui a gente vai ter a função com 2 cortes e aqui no final a gente vai ter a função com 3 cortes, tá certo? Quanto mais cortes de Benders você adiciona na função de custo futuro, você vai ter um conhecimento mais refinado a respeito do futuro, né? E aí você vai conseguir, então, resolver o problema de um determinado estágio com uma sensibilidade muito melhor em relação às decisões que você toma nesse estágio, seus respectivos impactos, né, temporais. Esse gráfico aqui, ele mostra uma comparação das 3 técnicas que nós apresentamos, né? O PL único, a programação dinâmica determinística com 41 discretizações e a programação dinâmica dual determinística. O fato mais relevante aqui, olha bem, é o custo, né? Como o nosso objetivo é minimizar o custo de operação, a gente vê que tanto o PL único quanto a PDDD chegaram exatamente no mesmo valor, que é o valor ótimo, né? E a programação dinâmica determinística, que teve que discretizar o espaço de estados, chegou no valor próximo, mas não conseguiu realmente chegar no mínimo global. Um fato interessante é que a gente percebe que a evolução do volume armazenado foi diferente no PL único e na PDDD. No PL único, olha a trajetória aqui do volume armazenado. Ele correu aqui por baixo, né? E lá no final ele chegou no 20 hectômetros cúbicos. Quando a gente executou a PDDD, ele veio aqui por cima, né? E também chegou nos 20 hectômetros cúbicos. Qual das duas está mais correta? Na realidade, as duas levam ao mesmo custo
de 652,50 unidades monetárias, né? Então, tanto faz, na realidade, você escolher uma estratégia operativa ou outra, né? O que o problema de programação linear está fazendo é minimizando a função objetivo. E as duas estratégias estão levando para o mesmo custo, né? A gente consegue perceber isso também nesse slide, né? Que a gente observa a geração térmica, né? Então, aqui em cima, né? A gente vê a geração térmica da usina número 1. Tanto no PL único, quanto na programação dinâmica determinística e quanto na programação dinâmica dual determinística, a térmica 1 ela foi acionada, né, plenamente com os seus 15 megawatts nos 3 estágios. No entanto, a térmica 2 se comportou de forma diferente quando você compara, né, o PL único, que é o gráfico em laranjado, e o gráfico em marrom, que é a programação dinâmica dual determinística. Olha que interessante, né? Vamos comparar o laranjado com o marrom. Se você observar a geração total da térmica 2 entre as duas metodologias, a gente vai ver que o valor é o mesmo valor, né? Só que na PDDD, a gente optou por despachar a térmica 2 com 8 megawatts aqui, próximo de 8 megawatts no primeiro estágio, e no terceiro estágio, no segundo e no terceiro estágio, ela ficou sem ser despachada. No PL único, ele fez o contrário, né? Ele deixou a térmica desligada no primeiro e no segundo estágio e despachou ela com os mesmos 8 megawatts no terceiro estágio. Então a gente percebe que por isso que os custos realmente são iguais, né? Foi simplesmente uma escolha de usar a térmica 2 ou no primeiro ou no terceiro estágio. Mas o custo de operação global ele foi o mesmo, né? Tanto usando o PL único quanto usando a PDDD. E isso, inclusive, explica por que no caso da PDDD, o volume armazenado, né, ele foi maior, né, ao longo do período de planejamento. Como a gente gerou a térmica 2, né, no primeiro estágio, no caso da PDDD, isso permitiu que o reservatório ele seguisse, né, durante os 3 meses, né, um pouco mais cheio. Muito embora ele chegou lá no final com os mesmos 20 megawatts. No caso do PL único, como a gente usou a térmica 2 só no terceiro estágio, isso forçou com que o reservatório da usina hidrelétrica ele caminhasse por níveis mais baixos durante o período de planejamento. Aqui a gente tem a evolução do volume turbinado, né? Acontece exatamente a mesma coisa, né? Quando você compara a PDDD, que é a curva aqui em verde, né? A PDDD, com a curva em azul, né? Que é o PL único. Então, o que acontece, né? Por causa daquele deslocamento da geração térmica, né? Que a térmica foi gerada no primeiro estágio 1 e o outro no estágio 3, a gente percebe, né, que no caso da PDDD, a gente teve uma geração menor, um turbinamento, né, menor no primeiro estágio, e no PL único a gente teve um turbinamento menor lá no último estágio, tá certo? Mas as estratégias foram diferentes, mas o custo gerado foi o mesmo, né? No caso do vertido, do volume vertido, as 3 metodologias, né, não verteram nada, né? O vertimento foi igual a zero nos 3 períodos, né, nos três meses, né, que a gente operou o sistema. Só uma observação interessante, né? Se a gente estivesse usando a produtibilidade não linear, que não é o caso, né, dessa nossa implementação por enquanto, a gente não ia observar essa diferença entre essas decisões, né? Porque claramente a gente percebe que nesse caso aqui, né, da PDDD, como o reservatório ele caminhou mais cheio, né, durante o período de planejamento, fatalmente o RO dele, né, ele seria maior, né? A produtibilidade dele seria maior nesse caso, né? Porque a altura de queda seria maior do que o RO, a evolução do RO aqui no caso do PL único, né? Então, se a gente estivesse representando a produtibilidade de forma não linear, essa diferença aqui não poderia ocorrer, né? Porque com certeza a decisão melhor seria caminhar, né, pela trajetória em verde. Com isso a gente chega no final, né, dessa apresentação, que a gente mostrou a teoria, né, que suporta a programação dinâmica dual determinística, e na próxima aula, 5B, em que a gente vai discutir o programa que implementa essa metodologia.
e com isso vocês vão poder fazer outros experimentos, né, e avaliar o comportamento do algoritmo. A gente vai ver a implementação do algoritmo em Python, usando o ambiente Google Colab. Muito obrigado, vamos então para a aula 5B.